Bom, o objetivo aqui é falar do que é a COVID, né? E mostrar o que seria os aspectos de imagem da doença, mas não vou me ater apenas a falar sobre a face da COVID, né? Perante o diagnóstico por imagem. Mas a gente também precisa discutir alguns aspectos inerentes à doença, como eventualmente os diagnósticos diferenciais, as complicações do que é a doença. E aí eu trouxe alguns casos, tá? Alguns casos que a gente lidou durante a pandemia e vou discutir com vocês esses aspectos, tá bom? Bom, quando a gente fala de Covid, quando a gente, né, lidou com a doença no aspecto e no contexto do que era a pandemia, a gente ouviu falar muito sobre um determinado aspecto de imagem, uma face da doença, que era o vidro fosco, né? O vidro fosco ficou muito conhecido nos ambientes de saúde como um achado de imagem que por muitos era considerado patognomônico, né? De, de Covid. E o meu objetivo aqui é abrir mais essa discussão, né? Trazendo para esse cenário, para esse contexto, não somente o que seria a doença, né? A pneumonia viral pelo novo coronavírus, mas também outros dois aspectos que são importantes para a gente conhecer, como profissional de saúde, como médico, como professor, pesquisador, que são os diagnósticos diferenciais das doenças que fazem paralelo com a COVID e também com as complicações da doença, né? Então, eu vou discutir alguns casos com vocês do que eram considerados mais comuns no âmbito da pandemia, né? E que, graças a Deus, a gente tem tolerado com a campanha de vacinação e, com isso, diminuído cada vez mais os casos de Covid. A gente ainda tem alguns casos de Covid, tá? A gente tem alguns casos que, inevitavelmente, o paciente tem um prognóstico ruim, mas a gente tem cada vez menos casos, né? E isso é garantido pelo programa de vacinação, né? Inevitavelmente. Mas eu vou discutir com vocês alguns casos, alguns diagnósticos diferenciais, ou seja, eu vou abrir um pouco mais o leque do que seriam as doenças que podem eventualmente fazer paralelo com a COVID, tá? E aí o meu objetivo é trazer direto do campo de batalha, né? Para quem não me conhece, eu, além de lecionar nas faculdades de medicina, na Unemat e na IDOMED, na FAPAM, eu também sou técnico em radiologia. Então, eu trabalhei e trabalho durante a pandemia e após a pandemia nos ambientes de saúde, a nível de atenção primária, hospitalar. Então, eu tive bastante contato com a doença, tá? Dentro do cenário do diagnóstico por imagem. Então, eu vou trazer um pouco dessa minha experiência para discutir com vocês, tá? E aqui eu vou trazer uma discussão inversa, né? Geralmente a gente começa discutindo os conceitos, a epidemiologia, o que é a doença, mas como já é uma doença conhecida pela grande maioria dos profissionais de saúde, e vocês como acadêmicos, eu tenho certeza que já conhecem esses conceitos e aspectos, eu vou fazer um movimento inverso. Eu vou trazer para a discussão o que seria um resultado de um exame de imagem de um paciente suspeito para COVID, né? Então, a COVID é uma pneumonia viral
né, o novo coronavírus, e eu vou discutir o que seria a interpretação desse laudo, né, do que seriam essas informações que são importantes para o médico assistente observar, interpretar e, a partir disso, ele reunir condições para a tomada de decisão, tá? Então, isso aqui é um laudo de um exame de imagem. A gente precisa estratificar os exames laboratoriais e, a partir disso, a tomografia ou os exames de diagnóstico por imagem, eles não são considerados os exames padrão ouro para o diagnóstico da COVID, tá? E isso fica muito claro quando a gente observa essa descrição, né, dos achados de imagem, ó. Aqui embaixo a gente tem, ó, os achados, embora inespecíficos, né, inespecíficos. O que que significa? Que esses achados são achados que podem ser compartilhados com outras doenças, tá? Não faz desse método um método específico para a doença. Ele é altamente sensível, mas não é específico para fazer o diagnóstico. O diagnóstico laboratorial da COVID, sensível e específico, é o exame RT-PCR, né? Que é o cadeia de polimerase com transcriptase reversa. Mas existem alguns cenários em que a tomografia computadorizada, que é considerado o exame de imagem mais sensível para a COVID, se faz útil, tá? E isso faz com que a gente possa sugerir o processo infeccioso, tá? E aí, ó, eu grifei algumas informações aqui que são importantes para a gente compreender o que é a doença, ó. Opacidades em vidro fosco, né? Vidro fosco é um achado de imagem tomográfico que pode nos remeter à doença. Entretanto, não é específico dessa doença, tá? Eu vou mostrar algumas doenças que também apresentam essa característica, que é essa opacidade em vidro fosco. Só para nível de curiosidade, para quem não conhece, vidro fosco é como se fosse um vidro, né, de banheiro. Você está tomando banho, um banho quente, e aquele calor do chuveiro, ele começa a embaçar o box, né? O box de vidro. Tem um box de vidro e começa a embaçar, e você começa a enxergar através desse vidro de forma embaçada. Essa é uma característica do que seria o vidro fosco, né? E que foi trazido para os métodos de imagem e é compartilhado com algumas doenças, entre elas o vidro fosco, tá? E aí, outro achado que a gente também pode encontrar na COVID são as consolidações pulmonares, tá? As consolidações pulmonares, que a gente também reconhece na grande parte das pneumonias, pneumonia bacteriana, pneumonia adquirida na comunidade, fúngica, tá? É compartilhado também com uma pneumonia viral, tá? As pneumonias virais, aqui no caso com a COVID. Só que aí a COVID ela começa a apresentar uma característica que a gente começa a diferenciar das outras doenças, tá? E aí eu separei aqui em vermelho. É uma doença que tem uma predominância bilateral, ou seja, difusa, né? Ela não é restrita a um pulmão ou a um lobo pulmonar, mas ambos os pulmões. Tem uma predominância periférica, né? Na periferia dos pulmões, nas bordas pulmonares, e também para os lobos inferiores, tá? Então, essa é uma característica que faz destes achados típicos, sugestivos para esse tipo de doença. E é isso que eu vou mostrar para vocês do ponto de vista da imagem, né? Qual que é o contexto da imagem. E aí, mais uma informação que a tomografia é capaz de nos fornecer para o paciente com COVID é a avaliação da progressão da doença no parênquima pulmonar. A gente consegue mensurar
o quanto que aquela doença ocupa do parênquima pulmonar. Essa informação, ela foi utilizada no início da pandemia para estratificar os pacientes mais graves, né? Entretanto, ao longo da pandemia, e a ciência ela é construída dessa forma, né? Com vários estudos, se percebeu que não era a única informação para predizer gravidade, tá? Fatores de risco, idade, eles também eram importantes para predizer a gravidade. Entretanto, até hoje, essa informação ela é disponibilizada nesse método de imagem que é a tomografia computadorizada, que é a extensão do comprometimento do parênquima. Então, eu vou ensinar, vou discutir com vocês como que a gente faz esse cálculo, né, essa mensuração, tá? E aí, por fim, uma informação que eu tinha dito no início, eu reitero agora, é que esses achados, embora não sendo possível dizer que é a COVID, são altamente sugestivos para o processo infeccioso, né, de etiologia viral, tá? Então eu comecei a nossa discussão, vou abrir a nossa discussão falando do método de imagem mais sensível, embora pouco específico, altamente sensível para avaliação da doença, e que quando trabalhado, quando indicado no contexto epidemiológico adequado, você consegue tratar o paciente e fazer disso uma intervenção mais assertiva, tá bom? Bom, então, qual é o objetivo então dessa aula, dessa apresentação, né? É falar do papel dos exames de imagem, tá? Discutir os principais achados de imagem, discutir as complicações, o diagnóstico diferencial e os desafios, né? Os desafios da doença e qual seria, né, a melhor abordagem pós-pandemia, tá bom? Bom, vamos lá. Isso aqui é o que seria a introdução da aula, né? O que, que é a COVID, quando ela surgiu. Então, surgiu em dezembro de 2019 na China, tem um quadro respiratório de febre, tosse, dispneia, dá no contexto da pandemia, faz parte de 5% das síndromes respiratórias agudas graves e tinha uma taxa de mortalidade muito alta, tá? Esses dados aqui são dados de 2020, tá? Só contextualizando aqui o marco temporal do que seriam essas características, tá bom? Bom, a gente tem um tripé diagnóstico, como eu tinha dito anteriormente, que é o quê? É o ponto de vista, né? O aspecto clínico, né? Clínico, e aí a gente está falando também do cenário epidemiológico. Então, hoje nós temos um cenário epidemiológico muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais controlado do que em 2020, tá? E levando em consideração um outro critério, um outro tripé, outra parte desse tripé, são os exames laboratoriais, e a gente tem principalmente dois, que é o RT-PCR e a sorologia. A sorologia é o teste rápido, que se apresenta menos sensível e menos específico do que o RT-PCR, mas que é utilizado ainda para triagem de pacientes, tá? E o aspecto de imagem, né? Então eu vou direcionar essa apresentação para falar sobre o papel do diagnóstico por imagem, tá bom? Então, nós temos principalmente dois métodos de imagem que a gente utiliza na COVID, tá? O rol de métodos, ele é amplo. Radiografia, ultrassonografia, tomografia, ressonância nuclear magnética, densitometria óssea, PET, TC, mamografia, cintilografia óssea, exames de medicina nuclear. Entretanto, para a COVID, dois métodos eles se fizeram e se fazem importante para o diagnóstico da doença, tá?
E aí nós temos a radiografia e a tomografia computadorizada. Ambos métodos de imagem são métodos que eu, de forma exaustiva, trabalho dentro da disciplina do sexto semestre com os alunos que estão matriculados regularmente, que são os métodos mais acessíveis, mais disponíveis, que tem um custo relativo, a tomografia um pouco mais oneroso, né, do que a radiografia, e que utilizam radiação ionizante, tá? E aí nós temos aqui uma discrepância muito grande dos métodos em relação à radiação ionizante. A radiografia utiliza uma dose bem baixa de radiação e a tomografia, de forma comparada, 70 vezes mais radiação do que a radiografia, tá? E quais são as indicações para cada tipo de cenário, né? Então a gente tem alguns cenários. Eu vou partir da tomografia. Tomografia é o exame de escolha, tá? Tomografia é o exame de escolha para o paciente, ou que o paciente que tem a doença, ou o paciente que a gente suspeita da doença, tá bom? Só que a gente precisa usar a tomografia com parcimônia, né? A gente não vai indicar a tomografia para todos os pacientes sintomáticos ou os pacientes que estão no início da doença, tá? Porque no início da doença, esse exame ele pode ser normal. Então, se ele pode ser normal, a gente não vai indicar esse exame. A gente precisa esperar aí uns 3, 4, 5 dias de evolução dos sinais e sintomas para a gente poder indicar o exame. E com isso, a gente obter informações mais assertivas sobre a doença, tá? Por que que ele é um exame sensível? Ele é um exame sensível porque os primeiros achados da doença já podem ser observados na tomografia. Por que que ele é pouco específico? Porque esses achados não são achados que nos permitem, de forma patognomônica, caracterizar a doença. Tá? Essa informação também é extremamente relevante para o médico assistente. Bom, e quando indicado, a gente vai usar um protocolo de baixa dose. É uma varredura rápida, com uma dose otimizada, e essa dose diminui de 70 vezes para 50 vezes, o que é o que seria, né, de radiografia. E a gente também não vai solicitar uma tomografia com contraste, tá? A princípio, eu coloquei aqui até uma marcação, a princípio o contraste ele não é indicado para avaliação da COVID, mas a gente vai ver durante a aula que existe uma complicação muito comum, que está associada a um índice alto de mortalidade, que aí a gente precisa utilizar o contraste, tá? Ela não apresenta um valor preditivo negativo alto, ou seja, é um paciente que não tem os achados, mas tem sinais e sintomas. Eu não sou capaz de retirar esse paciente do isolamento só pela tomografia, tá? E é amplamente indicada para pacientes que apresentam uma piora clínica, porque ele pode ter complicações, ou a gente pode ter algumas doenças associadas, né, com a COVID, tá? Que são as chamadas de diagnóstico diferencial. Uma grande sobreposição de algumas doenças, principalmente porque a gente tem uma redução da imunidade desse paciente. Esse paciente pode desenvolver uma outra doença, uma doença bacteriana e assim por diante, tá bom? Então esse é o cenário em que a tomografia computadorizada, que é o exame de escolha, ele está indicado. Bom, e a radiografia? A radiografia, a princípio, ela não é indicada para os pacientes com sintomas leves ou assintomáticos, tá? Não é. A gente vai indicar a radiografia quando a gente não tem a tomografia disponível, tá? E em pacientes com sintomas moderados a graves e com aproximadamente mais de 5 dias de sintomas, tá bom? E a gente pode utilizar
para pacientes internados, acamados, aqueles que já estão no curso da doença, lembrando que a radiografia, ela, assim como a tomografia, tem uma especificidade baixa e tem uma sensibilidade baixa, né? Então, comparado com a tomografia, que é sensível, ela é menos sensível. Ela tem uma sensibilidade muito baixa. O que faz da radiografia e fez da radiografia, em diversos cenários, multiplicador da doença, né? O paciente, ele entrava em uma sala para fazer uma radiografia e aí levava a doença e outra pessoa vinha e se contaminava, né? Nós tivemos altos índices de contaminação em salas e unidades de diagnóstico por imagem, principalmente a radiografia, tá? A radiografia praticamente se tornou um método de triagem de pacientes, né? Então aí demonstra um dos nossos principais deslizes durante a pandemia. Mas isso aí é uma discussão para uma outra oportunidade, tá? Bom, e aí, uma outra observação importante: nenhum destes métodos deve ser utilizado para rastreio, tá? O que é o rastreio, né? Rastreio são métodos diagnósticos em pacientes assintomáticos, né? Que não têm sintomas. Bom, quais são os achados de imagem que a gente consegue observar na radiografia, tá? Principalmente as consolidações pulmonares e, eventualmente, algumas opacidades reticulares ou intersticiais, que são essas linhas, né, na periferia dos pulmões, tá? Esses achados geralmente são achados tardios da doença e a consolidação são achados precoces da doença em relação aos infiltrados intersticiais e reticulares, tá? E aqui eu vou abrir um parêntese que a opacidade em vidro fosco, que é o achado que eu relatei anteriormente, ele não é sensível para a radiografia, tá? A opacidade em vidro fosco não é um achado tipicamente radiográfico, e sim tomográfico, tá? Bom, esse aqui é um artigo de 2020 que teve como objetivo trazer algumas características da doença que a gente observa lá no laudo, né? Lá naquelas informações. Então, por exemplo, ó, a gente teve um alto índice, 87%, né, de achados reportados de tomografia com envolvimento bilateral da doença, ó, né? A gente também teve um alto índice, 80% para os lobos superiores, né? 78% um envolvimento multilobar, ou seja, difuso, uma distribuição bilateral, né? Uma distribuição periférica, 76%. E aí, em relação aos achados, a gente teve 88% dos casos reportados para opacificação em vidro fosco e 31% de consolidações. A gente vai entendendo essas informações e a partir delas a gente vai tirando algumas conclusões, né? Ou seja, lá no laudo tinha que a doença era bilateral, tinha uma distribuição periférica, predominante para os lobos inferiores e posteriores, né? Uma distribuição bilateral, que é multilobar, ou seja, lobos superior, médio, inferior e superior e inferior esquerdo. E em relação à face da doença, né, como ela se mostra, a opacificação em vidro fosco, né? E aí ela se sobrepõe sobre as consolidações, então 88 para 31, o que faz a tomografia um exame altamente sensível para avaliação do achado em vidro fosco. E diminui com isso a sensibilidade da radiografia. A radiografia você observa apenas as
consolidações, tá? É importante a gente entender essas informações, porque quando a gente vai solicitar um exame de imagem, a gente precisa entender o quanto que aquele exame ele é suficiente para mim, o quanto ele traz de informações para mim. E quais são essas informações? É a partir disso que a gente constrói o raciocínio clínico, tá? É interpretando os artigos, as imagens, né, as características, e aí a gente vai vendo, a gente vai tirando algumas conclusões. Por exemplo, bom, a radiografia, então, ela não é um exame altamente sensível. Por quê? Porque ela não é capaz de me mostrar o que seria um vidro fosco, mas ela me mostra o que é uma consolidação. Entretanto, o paciente tem uma chance maior de ter uma opacidade em vidro fosco, né? Bom, esse é outro artigo que traz o envolvimento dos lobos pulmonares, né? Então, aqui, ó, envolvimento lobar. Right upper lobe é lobo superior direito, ó, 67. Lobo médio, 48. Aqui do pulmão do right lower lobe, que é o lobo inferior direito, 76. Ó, olha só que interessante. Que informação que eu tiro aqui, ó? Lobo superior, médio e inferior. Aonde que eu tenho mais acometimento? No lobo inferior direito, ó, 76 mais do que 48, mais do que 67. E aqui do pulmão esquerdo, ó, o upper lower lobe, que é o lobo superior esquerdo, 76%, e o lower lobe left, que é o lobo inferior esquerdo, 81%. Essas duas informações aqui, ó, são informações que predizem a predominância para os lobos inferiores da doença. Então, a doença vai ter uma predileção pelos lobos inferiores, tá? Como que esses achados são estratificados? A gente pega em pacientes que têm a doença um universo, né, uma amostra, e a gente vai observar e vai fazer a distribuição disso, tá? Então, é assim que a ciência ela é comunicada, né? A partir de uma observação e uma estratificação dos dados, tá? Bom, os achados de imagem, mais uma vez, isso aqui é outro artigo, tá? A opacidade em vidro fosco, seguido pela consolidação pulmonar, né? Então, são dois achados tipicamente encontrados na doença, tá? Pode parecer um pouco abstrato para vocês, mas eu vou mostrar esses achados, tá bom? Bom, então, quais são os achados comuns? Opacidades em vidro fosco e as consolidações. Qual é a distribuição no pulmão? Bilateral, periférico, lobos posteriores e inferiores, menos comumente o halo invertido e a pneumonia em organização. Agora, o que é raro, né? Raro é o derrame pleural, tá? Vou só grifar aqui o derrame pleural, que o derrame pleural é uma entidade conhecida em vários cenários e na COVID ela era um diferencial. Por quê? Por ser uma doença que era encontrada em vários cenários, como, por exemplo, as neoplasias, as pneumonias bacterianas, a congestão pulmonar, na COVID a gente não tinha tanto caso de derrame pleural. Então, quando a gente encontrava um derrame pleural, a gente meio que afastava a possibilidade de ser COVID, tá? Porque era um achado estritamente raro para essa doença. Bom, aqui, ó, a gente já começa a discutir os exames de imagem, né? Então, aqui eu tenho duas radiografias, são radiografias contextualizadas em pacientes com diagnóstico laboratorial confirmado da doença, sintomáticos, e aí a primeira radiografia, ela entrou no 6º dia, né? Ou seja, se a gente solicita a radiografia no início, no primeiro, segundo, terceiro dia, essa radiografia ela estaria normal, tá? Por quê? Porque a gente não tinha ainda uma evolução natural da doença, tá? Então, no 6º dia, a gente tinha as consolidações, né? Que são essas imagens mais brancas aqui, ó, com uma distribuição bilateral, exercendo aqui um papel na
topografia periférica do pulmão, ó, tá na periferia, e maior acentuação nos lobos inferiores, ó. Isso aqui no 6º dia. No 12º dia, nós tivemos uma diminuição desses achados, ó, o que mostrava uma melhora clínica acompanhada de uma melhora radiológica, tá? Então, quando esse paciente ele melhorava clinicamente, do ponto de vista de imagem, ele também melhorava, né? Então, a gente temos uma redução. Quando você compara aqui, ó, a zona superior do pulmão esquerdo, com esse exame, a gente percebe uma melhora das consolidações pulmonares, tá? Então, esses aspectos de imagem aqui são consolidações pulmonares, tá? Bom, a radiografia, então, ela tinha um papel no prognóstico, né? Na evolução da doença. Aqui a radiografia do mesmo paciente, e aqui com. Não coloquei. Acho que eu não coloquei a data, mas isso aqui era no 4º dia, esse no 10º dia e esse aqui no 15º dia. Então, um intervalo de aproximadamente 5 dias entre cada exame, né? Então, aqui nós tivemos, ó, uma radiografia com achados muito sutis, né, da COVID, eventualmente aqui uma redução da transparência na zona intermédia do pulmão esquerdo. Já no 10º dia, um aumento dessas consolidações, ó, e aí olha a predileção bilateral e periférica, ó. Então, ele pega a periferia do pulmão direito e a periferia do pulmão esquerdo. E aí no 15º dia, nós já tivemos um comprometimento difuso e muito mais intrínseco da doença, né? Então, consolidações esparçadas, né? Muito maior, o paciente já bem mais grave, já está até com tubo, ó. Isso aqui é um tubo, né? O paciente já está até em ventilação mecânica, né? Então, esse cenário é o cenário em que o paciente ele teve uma piora clínica, tá? Ele não melhorou, ele piorou clinicamente, tá? Bom, esse próximo tópico é a tomografia computadorizada, tá? Então, para quem não conhece, a tomografia computadorizada é um método baseado em um scanner. A gente escaneia o paciente, faz uma varredura tridimensional, tá? E aí a gente observa essas imagens em fatias, né? A analogia que eu mais gosto de utilizar é você pegar um pão de forma, uma faca de serra e você vai fatiando o pão de forma, né? E aí você vai tirando as fatias. A tomografia ela tem esse mesmo princípio, né? Então essa analogia para vocês possam entender. Essa é uma tomografia, né? A tomografia então ela tem um começo, né? Então a gente começa avaliando transversalmente o ápice e vai até a base do pulmão. E aí a gente tem uma observação de ambos os pulmões, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. E aí a tomografia a gente. Deixa eu só parar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, assim, de forma bem sucinta, tá? Esse é o pulmão direito cortado ao meio, esse é o pulmão esquerdo cortado ao meio. Então, como se eu estivesse olhando por cima, né? Essa é a região do externo, a região anterior, tá? Da parede torácica, e essa é a região posterior da parede torácica, nível da coluna, tá bom? Então, isso aqui é uma fatia do corpo. Aqui no meio, essa bolinha preta, isso aqui é a traqueia, tá bom? E aí, o que é normal na tomografia, né? É normal a gente ter o parênquima pulmonar, que é mais pretinho, e eventualmente essas regiões mais esbranquiçadas aqui, que são os vasos, né? Ou a trama vascular. Isso aqui é normal. O que é a doença, então? A doença são estas imagens aqui, ó. Esse aumento da atenuação, né? Então, ó, o preto normal do pulmão é esse. Agora, esse mais branquinho aqui é a doença, tá? Então, compara esse lado com esse lado, porque ele tá normal, ó. Então, a periferia do pulmão aqui tá normal. Desse lado, não. Eu tenho um aumento da atenuação. Bom, o que são esses achados? São as opacidades em vidro fosco, tá?
Então, estas imagens aqui são as clássicas opacidades em vidro fosco. E a gente vai entender por que que isso aqui é um vidro fosco, né? Então, lembra que eu dei um exemplo que o vidro fosco se parece muito com o vidro do box, quando você tem um calor e um embaçamento do vidro? Enfim, você consegue enxergar através do vidro, não é? No vidro do box, ele está ali embaçado, mas você consegue enxergar. Essa teoria, ela também serve para tomografia, né? Eu tenho um aumento da atenuação, ou seja, essa imagem está mais branca, mais atenuante do que essa, só que eu ainda consigo enxergar através dela. O que que eu estou vendo através dela? Um vaso, ó. Então, esse aqui é um vaso, isso aqui é um vaso, e através dessa atenuação eu consigo observar o vaso, a marca vascular. Isso é uma atenuação em vidro fosco, tá? Se fosse uma consolidação, isso aqui estaria tão aumentado que eu não seria capaz de observar o vaso, né? Porque estaria numa densidade mais próxima, né? Então, aqui, ó. Então, esse paciente, ele tem várias opacidades em vidro fosco. E olha a característica que ela mantém, que ela preserva. Ela é bilateral, ela pega o pulmão direito, o pulmão esquerdo, tá? Ela também tem uma predominância periférica, ó. Ó, tá na periferia, tá na periferia, tá na periferia. E gosta, né, dos lobos inferiores, ó. Esses aqui são os lobos inferiores, ó. Tá vendo? Então tem uma predileção para os lobos inferiores, tá? Então são as opacidades em vidro fosco. Ó, mais um caso, né? Um paciente de 49 anos com 7 dias de sintomas, ó. Então eu tenho várias opacidades em vidro fosco, ó, né? Na periferia do pulmão. Ó, aqui eu já tenho um outro caso de um paciente que tem um pouco mais dessas alterações, ó. Então, eu tenho alterações bilaterais, predominantemente periféricas, ó, aqui bem mais acentuado, tá? Associado a um espessamento do interstício, né? E um pouco mais branquinho do que as opacidades em vidro fosco, né? Ó, isso aqui é um vidro fosco, isso aqui já tem um pouco mais acentuado a densidade. Essa a densidade maior, mais elevada, né, que é o branco, a gente chama já de consolidação pulmonar, tá? Isso aqui já é visível na radiografia, na tomografia e na radiografia, né? E aí, eventualmente, ela faz esse aspecto aqui, ó. Tá vendo? Um aspecto poligonal, ó. Olha lá, ó. Esse aspecto poligonal dessas alterações a gente chama de pavimentação em mosaico. Parece um mosaico, né? Pavimentado. A pavimentação que a gente fala é em algumas ruas mais antigas, você colocava os tijolinhos, né? Assentava os tijolinhos, então esse aspecto é chamado de pavimentação em mosaico, tá? Também é um aspecto menos comum, mas encontrado na COVID, tá? Então, em relação a tomografia, né? Mais uma vez, ela não é específica, outras doenças elas fazem essa mesma característica, tá? Das atenuações em vidro fosco. Vidro fosco não é um achado específico da COVID. E os achados de imagem dependem do tempo de início dos sintomas, né? Como que a gente soube disso? Através de estudos, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho os achados, ó, tomografia normal, consolidação, distribuição bilateral, distribuição periférica e opacidades lineares. E aí, cada um desses achados, eu tenho um gráfico aqui, né, sobre dias. Então, ó, de 0 a 2 dias, a tomografia lá em cima, normal, né? Então, 0 a 2 dias, se a tomografia é normal, por que que eu vou usar a tomografia? Vou perder tempo e, eventualmente, recurso. Agora,
de 3 a 5 dias, eu já começo a observar, ó, consolidação, distribuição bilateral, distribuição periférica, ó. E aí, de 6 a 12 dias, eu ainda encontro uma distribuição bilateral, uma consolidação, a distribuição periférica. Entretanto, se o paciente melhora, eu já consigo observar aqui as opacidades lineares, né? Essas opacidades lineares é o que a gente hoje conhece como o processo sequelar da COVID, né? Aqueles pacientes que a professora Camila é até fisioterapeuta, tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, que é a reabilitação pulmonar em pacientes pós-Covid, né? Então, a gente ainda tem inúmeros desafios do ponto de vista de reabilitação cardiopulmonar desses pacientes, respiratório, e quais são os achados que eu vou encontrar do paciente com pós-Covid? São as opacidades lineares, tá? Que a gente conhece também como as estrias fibroatelectásicas ou retráteis do parênquima pulmonar. São alguns nomes que vocês eventualmente lidarão aí no futuro, né? Quando a gente estiver interpretando os exames de imagem. Mas estão relacionados a diminuição da complacência pulmonar e um aspecto sequelar da doença, tá? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem, então, uma consolidação, né? Essa consolidação, a partir de dentro de 4 dias, ela vai aumentando. E aí, quando o paciente melhora, né? A partir do 5º dia, eu tenho uma redução dessas opacidades. E aí, acima do 13º dia, sobra essas faixinhas brancas aqui, ó. Então, compara esses achados com o pulmão normal, ó. Na periferia aqui, eu estou encontrando umas faixinhas brancas. Na periferia, eu não tenho que encontrar nada, ó. Tem que ser bem pretinho, tá? Então, quando eu observo aqui, eu vejo umas faixinhas brancas. Essas imagens são as opacidades lineares, tá bom? Isso é um aspecto sequelar da doença em pacientes que melhoram do padrão patológico da doença, tá bom, gente? Bom, então, dito isso, uma dúvida muito comum dos meus alunos é, professor, como que a gente calcula a extensão de acometimento pela COVID? Bom, existe um consenso internacional pela Sociedade Norte-Americana de Radiologia, né, aonde a gente utiliza, primeiro, a tomografia computadorizada para fazer isso, tá? A gente não utiliza essa metodologia na radiografia. Por quê? Porque a radiografia ela é menos sensível do que a tomografia. E ela não consegue me fornecer informações de um dos achados, que é um achado bacana, batuta na tomografia, que são as opacidades em vidro fosco. Então, eu vou utilizar a tomografia. Como que a gente faz? A gente divide os pulmões em 5 zonas. E essas zonas são dadas pelos lobos. Então, pulmão direito, lobo superior, médio e inferior. Pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior. E aí, relembrando a anatomia, a fissura maior, fissura menor do lado direito e só uma fissura maior do lado esquerdo, dividindo os lobos superior e inferior esquerdo, né? E aí a gente vai graduar de 0 a 5 pontos para cada um desses lobos. Então você vai olhar cada lobo na tomografia, vai falar, ó, esse pulmão, esse lobo aqui, ele tá com metade, né, ocupado. Então, se for metade, 2,5 ou 3 pontos. Se for bastante, 5 pontos. Então, você vai graduar cada um destes pontos. Então, sem alteração nenhuma é 0 e 75% de lobo afetado eu vou graduar 5 para cada um. Então, eu tenho um máximo de 5, 10, 15, 20, 25 pontos, né, possíveis para todo o pulmão, né, pulmão direito e pulmão esquerdo. E aí, a soma desses pontos
ela vai ser de acordo com a extensão, né? Então, ó, 5 pontos, 5% de alterações, 1 ponto, 75% de alteração, 5 pontos, né? Se tem metade de 50% a 75%, eu vou dar 4 pontos, tem 25% a 50%, 3 pontos. Então, para cada lobo, você vai graduar o mínimo de 1 ponto e o máximo de 5 pontos, né? Se não tem alteração nenhuma, 0 ponto. Ao final disso, você vai ter o máximo de 25 pontos, ou seja, maior do que 18 pontos, eu vou considerar isso como grave, né? Um aspecto grave. De 8 a 17, moderado. É aqui que entra os 50%. Então, quando lá naquela tomografia o paciente tinha lá 50% de acometimento, ele tinha um quadro de moderado, entre 8 ou 17 pontos. E menos do que 7 pontos, a gente vai considerar como leve. O que seria leve? 25% no geral, tá bom? De todos os lobos, você graduou, deu menos que 7, você vai considerar isso como 25% ou leve. Então, 25% leve, de 25% a 50% moderado, acima de 50% de acometimento, paciente com gravidade grave, tá? O nível de gravidade. Bom, essa é uma análise subjetiva, ou seja, depende muito da experiência de quem está observando, tá? Mas que se faz bastante útil, principalmente quando você compara, né? Você pega duas tomografias e compara em pacientes que têm ou uma piora clínica ou uma melhora clínica, tá bom? Aqui, ó. Voltando a alguns achados de imagem, esse aqui é um paciente já com 10 dias de sintomas, e a gente já observa umas imagens mais brancas, ó, com uma atenuação, uma densidade mais elevada. Estas três imagens aqui, elas são mistos entre vidro fosco e consolidação. É o caso da nossa paciente do laudo, né? Opacidades em vidro fosco e consolidações. Bom, o que difere então o vidro fosco de uma consolidação? O vidro fosco é um aspecto menor em relação à imagem do que a consolidação, que é um aspecto maior, mais elevado de densidade. Tá, Diego, beleza. Mas como que isso acaba aparecendo na imagem, ó, né, do ponto de vista de fisiopatologia? Isso aqui é um alvéolo normal, né? Uma unidade alveolar normal, né? Ela tem ar, então ela é normal, ela é pretinha. O ar na tomografia é pretinho, né? Então, pretinho. O que é uma consolidação? É um preenchimento total do alvéolo, né? Então, ele está totalmente preenchido, consolidado. É o branco, né? O branco, bem branco. Agora, o que é o vidro fosco? É um preenchimento parcial do alvéolo. Então, eu tenho lá os alvéolos e eles estão preenchidos parcialmente. Então, essa densidade aqui, ela é uma densidade intermediária da consolidação e do normal. Bom, professor, significa então que se ele está preenchido parcial, ele é menos grave do que a consolidação? Não, não é. Não é isso o fator de gravidade. É apenas um aspecto de imagem. Só isso, tá? Então, o vidro fosco é um preenchimento parcial do alvéolo e a consolidação é um preenchimento total do alvéolo. Olha lá. Como que a gente vê isso na imagem? Uma tomografia normal. Aqui são os vasos e o pulmão é pretinho, né? Ou aqui tá em cinza, né? Então, a gente vê a marca vascular, ó. Na consolidação, aquele alvéolo preenchido, ele acaba apagando o vaso. Por que ele apaga o vaso? Porque a densidade dele, dessa consolidação, é semelhante ao vaso. Então, ele se sobrepõe. Já no vidro fosco, não. A gente consegue observar através da lesão o vaso, tá? Então, isso é um vidro fosco e isso é uma consolidação. Então, a gente, olha lá, observa novamente o que seria as opacidades em vidro fosco. Ó. Olha lá, eu consigo enxergar
uma densidade aumentada, entretanto, através dela, continuo vendo os vasos. O que são os vasos? Essas marcações mais branquinhas aqui, tá? São os vasos, né? As artérias, as vênulas pulmonares. Tá bom, gente? Só para vocês entenderem como é que a doença aparece. Então, isso aqui é um vidro fosco. Olha lá, vários vidros foscos e através dele eu vejo o vaso. E já na consolidação, olha como é que é o aspecto da consolidação. Já é mais acentuado, olha lá. Eu já não consigo observar através dessa lesão o vaso. Por quê? Porque a densidade está totalmente preenchida, né? Então, ó. Mais uma vez, tá? Isso não é aspecto de gravidade. A quantidade das lesões pode ser. Quanto mais lesões, pior. Pode ser pior. Mas opacidade em vidro fosco ou consolidação não difere sobre gravidade. Tá bom, gente? Bom. Bom, então quais são as principais complicações da COVID? Olha aqui. Então eu tenho uma tomografia com várias opacidades em vidro fosco associadas às consolidações bilateral, periférica, com predomínio para os lobos inferiores e posteriores. Esse aqui é o lobo inferior esquerdo, esse aqui é o lobo inferior direito. Inclusive, eu tenho até umas pavimentações em mosaico aqui, ó. Esse paciente, ele evoluiu para uma doença mais grave, que é estas imagens aqui, ó, com falhas de enchimento a nível da vascularização, ó. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse, mas eu tenho uma imagenzinha pretinha no vaso, ó. O vaso branco e bem no meio do vaso uma imagem preta. Aqui desse lado, aqui desse lado. Bom, que doença é essa, né? Essa doença aqui é o tromboembolismo pulmonar agudo. Então, nós temos e tivemos uma grande associação da COVID com tromboembolismo pulmonar agudo. Isso acontece pela íntima relação com os preceitos da tríade de Virchow, né? Que são um estágio de estase venosa, hipercoagulabilidade e, eventualmente, as lesões do endotélio vascular, né? No caso da COVID, principalmente, o aumento do estágio de hipercoagulabilidade e em pacientes que demandavam muito tempo de internação, ou seja, pacientes acamados, pacientes que tinham uma estase venosa muito alta. Esses pacientes tinham uma grande chance de evoluir para TEP agudo, né? Que é o trombo. E aí, essa doença é uma doença potencialmente fatal, né? E que, infelizmente, aumentou os índices de mortalidade da COVID, tá bom? Bom, uma outra doença que também era considerada uma complicação da COVID é essa aqui, ó. Então, você tinha um paciente com 5 dias de internação, aqui, né, depois de 3 dias foi repetido o exame, um aumento das consolidações, um paciente internado, né? Então, ó, esse pulmãozinho tá mais branco do que esse, né? Então, aqui tem que estar consolidado, você tem consolidações. E aí, depois de alguns dias de internação, ó, começa a surgir umas imagens laminares, né? Radiotransparentes aqui na região supraclavicular direita, supraclavicular esquerda, a nível de partes moles, né? Isso aqui é o chamado de enfisema do tecido celular subcutâneo. Ó como é que já aumentou. Então, quando a gente compara, ó, olha o subcutâneo aqui
e o subcutâneo desse paciente, ó. Eu tenho umas lâminas de ar, né? E aqui essas lâminas gasosas, elas já preencheram o mediastino, fazendo um quadro de pneumomediastino. E aqui na borda do pulmão direito, uma faixa radiotransparente apical periférica, que é de pneumotórax, né? Então, que cenário é esse? É o barotrauma, tá? É o trauma por pressão positiva. Então, eventualmente, os pacientes ventilados ou por CPAP, eles evoluíam com barotrauma, que também era potencialmente fatal, tá? Então, essas e são, né, e foram as principais complicações da COVID em pacientes graves, tá? Bom, é, Bom, quais são os diferenciais que a gente precisa conhecer e que hoje, né, são muito comuns no dia a dia e que a gente precisa pensar em COVID, mas não só em COVID, a gente precisa pensar nas outras doenças também, né? Então, ó, esse é um paciente de 32 anos com tosse e febre, com várias consolidações, ó, bilaterais, periféricas, né? Ó, então, sugere a princípio que a doença seja COVID, entretanto, o paciente com laboratório negativo, né? O RT-PCR negativo para COVID. E é um paciente HIV positivo, né? A gente tem que pensar nessa pneumonia que é a PCP, que é a pneumonia por pneumocisto girovese, né? É uma pneumonia que tem uma predileção para pacientes imunodeprimidos, tá? Então, parece a princípio com a COVID, entretanto, em um cenário epidemiológico diferenciado, a gente, né, não se apega à COVID. Esse paciente é um paciente jovem, um paciente recente, está fora do contexto epidemiológico, é um paciente vacinado, é um paciente que fazia tratamento e que, infelizmente, ele foi ceifado a sua vida, né? Por quê? Porque é uma doença muito grave, né? Em pacientes imunodeprimidos, tá bom? Ó, inclusive, esse paciente ele teve uma radiografia comparativa, ó. 4 dias depois daquela radiografia, a gente percebe que esse paciente ele não teve uma melhora, ele teve uma piora, né? Eu observo aqui que essas consolidações elas aumentaram de tamanho, né? Tamanho e progressão da doença, tá? Bom, uma outra doença que também faz as consolidações ou vidro fosco é a congestão pulmonar. Olha aqui, são essas imagens densas, lineares também, bilaterais. Só que, ao contrário da COVID, que a COVID tem uma predileção mais para a periferia, a congestão pulmonar por insuficiência cardíaca, ela está mais identificada na região central, na região pericardíaca, né? No entorno da área cardíaca. Inclusive, a área cardíaca ela se encontra aqui obliterada, né? Borrada, né? Então, esse aqui é um cenário de congestão pulmonar por insuficiência de câmara esquerda, né? Insuficiência cardíaca congestiva esquerda, um paciente de 65 anos com dispneia. Entretanto, na tomografia desse paciente, a gente encontra também o vidro fosco, ó. Eu tenho vidro fosco, né? Ó, várias opacidades em vidro fosco, só que diferente da COVID, a concentração dessas opacidades é central, né? Ela não é periférica, né? Ela não é periférica, ela é central, o que difere da COVID, né? Além disso, eu observo também, ó, essa lâmina delgada, espessa, delgada do lado esquerdo, espessa do lado direito, de derrame pleural, né? Derrame pleural, eu disse lá anteriormente, não era um aspecto de imagem identificado na COVID, e sim em um outro rol de doenças, entre eles a insuficiência cardíaca.
Aqui eu tenho mais 2 casos de imagens que a gente precisa pensar como diagnóstico diferencial, ou seja, pensar fora da caixa, né, do que seria COVID. Aqui eu estou vendo uma consolidação focal, né? Ou seja, não ter uma distribuição difusa, bilateral. Então, isso é um nódulo pulmonar, né? Um nódulo pulmonar já aqui com transformação em massa pulmonar. Em um paciente de 82 anos com tosse de espinéia, você precisa pensar em neoplasia, né? Neoplasia pulmonar, tá bom? E aqui um outro caso de um paciente de 28 anos, tosse e febre, e aqui eu tenho, ó, consolidações bilaterais, entretanto, não tem uma distribuição periférica e nem basal, né? Nem para os lobos inferiores, ó. Tá acometido aqui mais os lobos superiores, o lobo superior direito e a zona média do pulmão esquerdo. E aqui nessa topografia eu observo uma imagem escavada, né? O que que é isso aqui? Essa imagem escavada. Isso aqui é típico de tuberculose, tá? Então, isso aqui é um paciente que testou, né, positivo para tuberculose pulmonar, tá bom? Não, a gente não pensa em COVID, porque não tem aquele aspecto típico de distribuição da COVID, tá? Mais 2 casos, ó, um paciente com uma opacidade basal, entretanto focal, né? Ela não é bilateral. E com 88 anos, tosse de espinéia, eu tenho que pensar em uma neoplasia de pulmão também, tá? Isso aqui é uma massa pulmonar. Inclusive, eu vejo os arcos costais aqui, ó. Nessa topografia aqui, ó, ele tá descontínuo. Então, existe uma erosão da parede torácica, né? Com uma cominuição do arco costal. Isso aqui é típico de carcinoma, adenocarcinoma de pulmão, tá? Ele faz a erosão do gradil costal. E esse outro paciente de 20 anos, tosse e febre, com uma consolidação de base sisural homogênea, né? Inclusive desenhando aqui a fissura, ó, fissura maior, né? Daqui para região mais posterior. Isso aqui é uma pneumonia bacteriana, tá? De lobo inferior direito, tá? Então a gente é típico para pneumonia bacteriana, pneumonia lobar, né? Aliás. Bom, quais são os desafios então, né? O maior desafio, com certeza, é o diagnóstico, tá? O diagnóstico precoce, né? É o diagnóstico que a gente precisa fazer o mais antes, o mais precoce possível para que a gente possa ter uma abordagem circunscrita e assertiva sobre esse paciente, tá? E aí, as variantes, obviamente, a gente precisa estar atento às mutações, é um vírus, então esse vírus ele pode eventualmente mudar, né, o seu RNA, então a gente precisa estar atento até hoje e daqui para o futuro sobre novas variantes e também como lidar com os pacientes pós-pandemia, né? E aqui eu vou não vou me restringir apenas a falar na reabilitação pulmonar, mas talvez uma reabilitação social, psicológica, né? Diante das dificuldades que todos passaram, ou como profissional, ou como filho, pai, irmão, familiar de alguém, amigos, né? O ponto de vista também da pacientes que se isolaram durante a pandemia, nós temos muito casos, pacientes com depressão. Então a gente precisa pensar então também nesses pacientes, tá? Então, não apenas na doença em si, mas no que a doença ela deixou como rastro, né? Dessa pandemia. Pandemia que eventualmente deixou várias marcas, tá bom? E aqui é um caso de um paciente pós-Covid, né? Então, o que a gente observa então no pós-Covid?
essas opacidades lineares, ó. Linear aqui, linear aqui, linear aqui, linear aqui, desse outro lado aqui também. Ah, essa aqui são as opacidades fibroatelectásicas ou fibroretráteis, né? De pacientes pós-Covid, tá? Então a gente precisa também lidar com a reabilitação desses pacientes, chamados de espessamentos septais, tá? Bom, pessoal, então concluindo essa apresentação, né? O que a gente pode tirar de relevante de tudo que foi exposto? O RT-PCR é o exame de escolha diagnóstica. Para indivíduos assintomáticos, nenhum exame de imagem está indicado. A tomografia computadorizada, ela está reservada para pacientes sintomáticos, pacientes hospitalizados, e quando a gente pensa em piora clínica, complicações ou sobreposição de outras doenças. Os achados de imagem, eles não são específicos e a TC com padrão típico favorece a doença, né, dentro de um contexto clínico e laboratorial. Bom, essas são as referências e agora, eventualmente, eu abro, né, para discussão, tirar dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês